Eu sou o André, você está no filme de hoje e eu assisti a série documental K2 A Outra Montanha, que seria a escalada da segunda maior montanha do planeta. Aqui nós acompanhamos a história de Karina, uma brasileira que está tentando ser a primeira brasileira a conquistar o K2, que é a segunda maior montanha do planeta, que por muitos é considerada a montanha mais difícil de escalar, mais difícil que o próprio Everest, mesmo ela sendo um pouco menor. Palavras da própria Karina, o interessante é que assim, ela é uma montanha mais técnica, então a gente precisa de um preparo extra. E é interessante ver essa série documental, é uma série documental original do canal Off, dividida em 3 episódios de mais ou menos 30 minutos cada um, que poderia, numa boa, ser um filme documentário de 2 horas de duração. Eu sei que 3 episódios dá 1h30, mas poderia, numa boa, ter um filme de 2 horas de duração que encaixaria muito bem. E aí nós acompanhamos a história da Karina, que é uma alpinista experiente, ela sabe do que está fazendo e dos riscos que ela está correndo em subir a montanha, e lógico, como ela que narra a história, nós acabamos conhecendo um pouco mais da própria Karina e dos desafios que ela passou pela vida e tal. É um conceito interessante? É. Mas por outros momentos a gente só quer ver de fato a escalada. E o que acontece de fato é que eu me surpreendi que eu não queria ver só a escalada, porque não é só chegar e subir. Tem toda uma treta envolvida, como por exemplo, a montanha ela tá no Paquistão. E já é difícil de entrar no Paquistão, então tem todo o rolê só para chegar na montanha. Tem toda uma aventura pré-montanha. Isso é interessantíssimo e é algo que a gente acaba não pensando. Fora o quê? O jeito que ela demonstra que a gente precisa estar preparado para subir um negócio desse. Não pode ser eu, um cara que nunca subiu, nunca escalou o morro, subir uma montanha como o K2. Vai dar ruim. Nesse caso era ela e o Máximo, eles eram experientes e mesmo assim sofreram inúmeros perrengues desde o momento que planejaram a viagem. Não era nem da execução da subida de fato. E assim, alguns detalhes que precisam ser pontuados, como por exemplo, eles falaram que foi muito difícil, muito complicado entrar no Cazaquistão e todo aquele rolê. De fato deu para ver que foi difícil e que tinha pedras caindo pela estrada e tal, mas fiquei com a impressão que é um perrengue que você sabe ser tipo, ou eles já estão acostumados com esse perrengue, ou não me pareceu ser tanto um perrengue assim quanto eles estavam falando, é a impressão que eu fiquei. Posso estar enganado. Outro ponto extremamente positivo, mapas. Mapas ao longo da série inteira. Isso é extremamente necessário, porque afinal de contas, a gente precisa entender o que está rolando. Precisa mostrar, aqui é o acampamento 1, aqui é o acampamento 2, aqui é o acampamento 3, o acampamento base e o cume. Tudo isso é importante para dar uma tridimensionalidade ao que está acontecendo em tela. E aí funciona legal. Outro ponto muito interessante é conhecer a cultura em volta da montanha. Pô, você pode pegar e subir a montanha numa boa, mas o que custa você dar 3 voltas em volta de um fogo, de uma chama lá que o pessoal místico da montanha tá fazendo? Não custa nada, vai que traz boas energias e essa cultura em volta é muito legal, é muito interessante, que se for parar pra ver, você pode voltar no começo desse vídeo aqui, eu falei, pô, só quero ver a subida da montanha, mas não é isso, tem todo o entorno que deixa a aventura ainda mais interessante, porque sim, é uma grande jornada. Isso só falando do primeiro episódio, já partindo para o segundo episódio, uma coisa que nunca me passou pela cabeça, mas de fato é algo extremamente importante, que é a questão financeira. Eles precisam de um patrocinador, não pode simplesmente pegar e ir de boa vontade. E também nós conseguimos ver agora nesse segundo episódio, porque de fato começou uma leve subida até
a chegada aí nos acampamentos e tal, os grandes perigos agora sim dá para sentir mais os grandes perigos e aquela dificuldade toda que eu não senti no primeiro episódio, agora eu tô sentindo bastante. Fico com a impressão o quê? Como eles são pessoas calejadas, como os dois são pessoas extremamente calejadas e sabem do rolê, coisa boba que é andar não sei quantos quilômetros dentro do Cazaquistão é o de menos. Mas na hora que começou a subir a montanha, aí a gente vê que a pessoa pode ser o mais profissional possível, mas tem aquela dificuldade assim. No segundo episódio, que é de fato a subida, a gente vê que pegou mesmo, que o negócio ficou tenso. Gostei bastante em relação ao segundo episódio, que mostra a realidade do negócio. Que assim, não é o que o alpinista quer. Se a montanha não quer que você suba, você não vai subir. Não tem o que possa ser feito. Se a montanha falou, não é para subir, você não sobe. Isso é interessante, isso é bom de documentários, você vê uma realidade que normalmente não é tão vista. Olha que interessante, partindo para o terceiro episódio e a tentativa de subir até o cume da montanha, nós vemos o cansaço gritante na cara dos dois. A Karina estava exausta e ela estava exausta só de subir, porque aparentemente ela tinha tido uma doença antes, então ela estava mais debilitada ainda. E finalmente, isso não é spoiler porque é um documentário, e finalmente ela se torna a primeira brasileira a subir o K2 e é emocionante. A gente vibra, se alegra e lembra que não é um filme, porque eles deixam isso muito claro. Subir é só a metade do processo, agora tem que descer de volta e agora muito mais cansado, ficando, se eu não estiver falando besteira, mais de 40 dias só para subir, fora inúmeros perrengues que a montanha não quer que você suba, não quer que faça acampamento naquele local, os acampamentos em determinado momento começam a tombar, oxigênio que vai acabando. É um grande perrengue, mas muito provavelmente dá uma adrenalina tão grande, e pelo que a própria Karina fala, que é um negócio tão legal de você ver aquela paisagem que dá vontade até de fazer. Claro, eu só faço vendo documentários, porque eu não seria maluco de subir o K2. Você assistiu esse documentário? O que você achou? Deixa aqui nos comentários. Obrigado por ter assistido o vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Tchau, tchau e até a próxima.